Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields. A Outfields, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FDIC. O Tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no terceiro trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias, que são aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Só para completar o noticiário do Tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude nesse domingo, no estádio na Vila Belmiro, precisando da vitória para voltar à 8ª colocação no Campeonato Nacional. Resultado que, associado ao título na Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o Tricolor na pré-Libertadores de 2026. Hora de falar sobre a matemática do São Paulo para tentar vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Hoje o São Paulo é o 9º colocado com 45 pontos. Ele está 8 pontos atrás do 7º colocado, que é o Bahia. Como restam apenas 12 pontos em disputa, dá para dizer que o São Paulo só pode sonhar nesse momento com a 8ª colocação. E para isso, para que o São Paulo termine em 8º e vá para a pré-Libertadores, há necessidade da abertura de mais uma vaga. Essa possibilidade viria com o título da Copa do Brasil. Para isso, o São Paulo precisa torcer para que o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil, como eles já estão no G7, o G7 viraria G8. Beleza, até aí tudo bem? Bora entender agora o que o São Paulo precisa para figurar entre os 8 primeiros. Nesse momento, o Tricolor tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que é o 8º. 45 pontos para o Red Bull, 45 pontos para o São Paulo, 45 pontos também para o Corinthians. Nessa briga por G8 ainda estão o Galo com 44, o Grêmio com 43, Vasco e Ceará com 42 pontos cada. O São Paulo ainda pega o Juventude em casa, jogo para fazer 3 pontos na Vila Belmiro nesse domingo 16 horas. Depois, Fluminense fora, confronto direto e super difícil. Fluminense dentro de casa tem aproveitamento de 100% com o técnico Zubeldia. Para completar, Internacional na volta ao Morumbi e a última partida contra o Vitória em Salvador. Vitória que pode chegar já rebaixado ou precisando de pontos para escapar do rebaixamento. Importante registrar que com 9 pontos o São Paulo imagina estar dentro dessa pré-Libertadores. Já se fizer 6 pontos vai ter bastante dificuldade. Só para completar, em relação ao Tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude sem Jandrei. O goleiro emprestado pelo São Paulo precisaria pagar uma multa de R$1 milhão para ser aproveitado. O Juventude optou por não pagá-la. Já Rafael Tolói será mais uma vez desfalque. Atleta que conseguiu jogar apenas 4 vezes, sofreu uma lesão no quadril, teve essa lesão constatada nos exames. São 13 baixas do São Paulo para o jogo contra o Juventude. Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do Tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim. E o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, assim que vinha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig da Alemanha, pelo Salzburg da Áustria, pelo Brighton da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum,
2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real por um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo. Hernan Crespo se mostrou muito incomodado com a derrota por 3-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena. E na entrevista coletiva, ele deixou bem clara a sua busca e objetivos em relação a reforços para o próximo ano. Ele disse o seguinte, abre aspas, na próxima janela, a principal coisa que temos que buscar é jogador com saúde. Depois vemos se tem talento. Saúde. Jogadores com saúde que permita jogar 65 a 70 jogos que a gente vai fazer na próxima temporada. Por que dessa declaração forte do Crespo? O treinador argentino não contou com 12 jogadores para a partida contra o Corinthians, todos machucados. Além disso, o Tolói, que entrou em campo, acabou sentindo lesão e também acabou aumentando essa lista de problemas. O Crespo, na entrevista coletiva, ainda foi perguntado sobre carências. E aí quiseram saber se falta um meia de ligação, alguém que construa o jogo. A resposta do treinador, abre aspas, um camisa 10? Claro que falta. Falta um camisa 10, falta centroavante, falta muita coisa. Crespo, que já havia em outras entrevistas sinalizado a possibilidade de nem ficar no São Paulo, apesar de ter contrato até dezembro de 26, não tem batido mais nessa tecla, mas resolveu ser mais contundente na hora de cobrar por contratações, com um detalhe importante, São Paulo sem dinheiro não poderá fazer investimentos pesados para o próximo ano. E você, torcedor tricolor, que pensa sobre 2026, já usa o espaço para comentário. Se puder também avaliar a participação do Crespo, gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Há quase 5 anos no São Paulo, o Rui Costa deu entrevista nessa quarta-feira, cena bem pouco comum durante todo esse período em que foi executivo de futebol do Tricolor. As raras entrevistas do Rui Costa estavam muito associadas a pedidos do Carlos Belmonte, que era seu superior. Já contei para vocês que o Belmonte está com os dias contados no Morumbi. Nessa quarta-feira, o Rui Costa foi perguntado, entre outras coisas, sobre a proposta que recebeu do Grêmio. Ele garante que foi convidado, abre aspas para o Rui Costa, o contato com o Grêmio existiu e os detalhes dessa conversa são do conhecimento dos dirigentes. Tenho uma relação histórica com o Grêmio, mas estou no São Paulo há 5 anos, em um ambiente de acolhimento, que gera longevidade. Tenho muito carinho e respeito por esse clube, e isso naturalmente pesa na minha permanência. Então, está agora de forma oficial, declarada, determinada o fico do Rui Costa no São Paulo. Ele tem contrato até dezembro de 26, já havia contado para vocês na semana passada sobre o reajuste salarial que o Rui recebeu para permanecer no Tricolor. Agora com carta branca e autonomia para mandar e desmandar. O primeiro passo dele vai ser montar o elenco do Tricolor para 2026 com algumas aquisições e também saídas. Importante registrar que enquanto o São Paulo busca no mercado boas alternativas e opções para melhorar seu time, Lucas Moura passou por uma infiltração no joelho. Ele voltou a sentir dores no joelho direito, aquele mesmo que tem o impedido de jogar com frequência. A expectativa do São Paulo é de que com essa infiltração o Lucas tenha condição de voltar ainda na temporada de 2025. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.